Atenção você, assinante Globoplay. Você já ouviu falar na série O Clube? Eu queria muito entender o porquê dessa série chegar a top 1 das mais assistidas na Globoplay. Será que o público de Globoplay ainda é um público que está muito voltado às novelas? Ainda é um público noveleiro por conta do estilo de O Clube? Ou será que o pôster da série, esse aqui ó, é um belo de um clickbait? É isso que a gente vai descobrir, destrinchar um pouquinho em relação a essa série no vídeo de hoje. Aguarda até o final porque eu tenho certeza que você vai se surpreender e a gente vai gerar um belo de um debate a respeito dessa série. Mas, primeiro, vem a nossa vinheta. Solta a vinheta! Fala, meus amigos do canal Séries em Série. Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de uma série portuguesa, top 1 das mais assistidas na Globoplay, O Clube. E se você estava procurando algo em relação ao Clube e caiu de paraquedas aqui no nosso canal, já se inscreve aqui no Séries em Série, porque toda semana a gente tem dado dicas muito tops de séries e filmes para você colocar aí na sua lista. Aproveita, já deixa logo o like aqui nesse vídeo, porque para engajar ele mais, para que mais e mais pessoas venham conhecer o Séries em Série e para que tenham acesso a essas dicas que a gente tem dado para vocês. Mas hoje a gente vai falar do Clube. Vamos começar falando dessa sinopse, porque tem muita coisa para falar sobre essa série. O Clube é a melhor casa noturna da capital portuguesa, aquela que tem as mulheres mais bonitas, o melhor serviço e o melhor bife de lombo de toda a região. Aqui, a gente conhece o Porteiro Viana, que é o narrador dessa história, que traz a história contada aqui pra gente e que também é o braço direito do dono da boate, o Vasco. Além deles, a gente conhece também mais uma personagem principal, que é a Vera, que é filha do Vasco e ela é a gerente da boate. Acontece que tanto ela quanto o Vasco batem muito de frente em relação à gestão da casa noturna ali, porque eles possuem ideias bem diferentes. Ela tem uma ideia mais em relação a trazer mais meninas para que trabalhem dentro da casa, enquanto ele não quer ter uma ideia muito grande em relação à prostituição junto com a casa noturna dele. Então, eles batem muito de frente em relação a isso, mas são modelos de gestão diferentes. Só que tudo começa a mudar quando novas meninas começam a adentrar a casa noturna, trazendo uma certa rotatividade ali estranha e que muitos mistérios começam a rondar essas novas meninas. Mas chama o teu patrão. É muito dinheiro. Precisamos de capital fresco. Medo gera traição. Tanta droga na cabeça dessa garota que ela derreteu! Enquanto eu for vivo, eu é que sou o dono deste mundo. Bom, O Clube é uma série que traz pra gente, ou que quer trazer pra gente, bastante mistério em relação a essa história e também quer trazer pra gente uma trama principal policial que vai nos prender durante todo o decorrer da história ali. Só que a forma como eles querem trazer essa narrativa aqui pra gente se assemelha muito às das novelas. Você tem núcleos muito grandes, com muitos atores, com várias histórias acontecendo em paralelo, que tira muito o foco em relação àquela história principal. E isso acaba atrapalhando em muitos momentos a forma como você vai acompanhar essa história. Eu, particularmente, acho bem ruim a forma como eles trouxeram essa narrativa, porque quando você começa a se prender a um acontecimento específico, a história ela muda completamente para uma trama paralela que faz com que você se perca ali em relação àquela história. Na verdade, dê um pause em relação àquela história e você acabe ou se perdendo em relação àquilo, perdendo um pouco do interesse em cima daquela história, ou você acaba realmente deixando para lá. E a gente percebe que a história realmente fica um pouco fraca no decorrer de toda a trama, quando o uso do sexo, de cenas mais sexuais ao invés de sensuais, acabam aparecendo mais em relação a essa história. A cada episódio, 2 ou 3 cenas
apelativas são mostradas pra gente. Não é aquela cena mais sensual, não. É bem apelativa mesmo em relação ao sexo, que faz com que você muitas das pessoas busquem a série por conta disso. E aí que tá a parte do clickbait em relação àquele pôster que a gente mostrou lá no início, em relação a essas cenas que são trazidas pra gente. Até aí, ok. Muitas séries se prendem a essa forma de contar a história. Tanto na estrutura da história, como usar o sexo em relação a ser o principal para contar aquela história para você. Só que, geralmente, quando todas essas histórias acabam sendo contadas, elas vão se convergindo para a trama principal. E aqui, o clube, isso também não acontece. As histórias paralelas têm o decorrer paralelo, enquanto a trama principal segue com aquela trama do decorrer da história. Ou seja, existem histórias que nem precisavam estar ali. E isso é um modelo muito forte em relação a novelas. Novelas é que contam várias histórias em paralelo para trazer pra gente aquilo vários núcleos para que a gente se prenda ali em algum desses núcleos. E aqui, como é uma série de 8 episódios, isso acaba trazendo um ritmo muito acelerado, e algumas dessas histórias, como por exemplo a da própria Luana Piovani, que acontece ali, acaba sendo muito superficial. A história da Maria, bem superficial, traz até temas interessantes como estupro, como bullying, mas são temas que passam muito superficiais e isso não aprofunda. Até mesmo a trama policial principal fica com muitas pontas soltas, porque não tem tempo hábil de você tratar essas tramas todas dentro de 8 episódios de quase 1 hora. Mas vamos falar agora um pouquinho em relação ao elenco, que é um elenco muito grande, inclusive, aqui de O Clube, com quase 30 atores que tem ali, entre elenco recorrente, o elenco principal, participações, quase 30 atores participando desse novelão aí de 8 episódios somente. E isso acaba fazendo com que você não se prenda a nenhum dos personagens. Exceto da Luana Piovani, que a gente já conhece, mas mesmo assim a história é muito rasa e faz com que você não se prenda. É muito ruim isso quando você não tem um núcleo enxuto em relação ao que você vai trazer daquela história, porque você fica perdido e ninguém acaba te conquistando. Fora que a gente teve algumas atuações que deixaram muito a desejar. Tá certo que a gente não está acostumado com interpretações portuguesas, que são bem diferentes das nossas brasileiras, bem distantes das americanas e das inglesas, que a gente já está mais acostumado. Mas a gente tem alguns personagens, alguns atores que se encarnam melhor com o personagem, tendo uma interpretação muito boa, e outros com uma interpretação bem ruim. Além disso, a gente tem Luana Piovani, que fica bem no alto em relação a essa interpretação. Ela consegue se destacar mesmo não sendo a principal dentro nesse novelão. E agora a gente chega em mais um ponto que deixa a desejar em relação a essa produção. Principalmente ali, é uma série com mistérios policiais que acontecem mortes durante essa série. E isso, por exemplo, alguém leva um tiro e você não vê sangue, você não vê os machucados. A pessoa bate uma na outra e o rosto limpo, não tem uma maquiagem bem feita. A produção deixa bastante a desejar, principalmente, inclusive, na parte de som. A parte de som ali, microfone às vezes alto demais, às vezes baixo. Dentro de um mesmo diálogo, você vê o quanto que isso tem uma disparidade muito grande. Fica muito a desejar também no som, além da fotografia, que se prende muito a uma pontezinha, uma ruazinha e a boate. Fica muito preso toda a cenografia, fotografia. É uma produção bem simplória e que deixa bastante a desejar, mostrando o quanto que realmente houve pouco investimento em relação a essa série. E são por todos esses pontos que O Clube recebe uma avaliação 1 estrela. Sim, uma daquelas séries que são típicas para você simplesmente abandonar. O ritmo joga contra, a série é corrida em alguns momentos, em outros momentos nem tanto. Muita história em paralelo que acaba fazendo você se perder e não se prender a uma história específica, principalmente aquela central. E além de a gente ter perplexos aqui em relação a essa história, a informação de que tem uma renovação, na verdade já possui 3 temporadas para essa série.
Realmente eu não consigo entender o motivo pelo qual ela chegou a essa top 1, a não ser por conta de ser clickbait ali em relação a essa história. Não faz sentido nenhum. É uma série típica de abandono e chegou ali no primeiro lugar. Eu queria saber qual é o percentual de retenção das pessoas que começaram a assistir e quantas abandonaram. Mas essa informação provavelmente não vai vir, né? Fora que a história deixa muitas pontas soltas em relação a essa primeira temporada, que provavelmente vai ser um pouco mais discutida na segunda temporada. Além disso, a gente tem uma boa interpretação de Luana Piovani, a gente não pode deixar de falar aqui que ela tem um destaque muito grande, e como a gente já tem informação de que ela vai ser um elenco recorrente, elenco principal nas 3 temporadas, que ela consiga mais tempo de tela e que a história realmente esteja mais convergida num menor elenco para que todos consigam se sobressair, ou aqueles melhores consigam se sobressair. Mas agora eu quero ouvir você. Você assistiu o Clube? Você também acha que esse modelo de novela tá ultrapassado? Ou não? Você gosta, você curte esse modelo de novela? Coloca aqui nos comentários tudo que você tem a respeito de percepção e se você gosta desse tipo de série, se gostou de assistir o Clube ou se é uma série que te interessa, que você vai pagar pra ver realmente por conta de ser uma série que tá próxima do seu perfil. Escreve aqui nos comentários tudo que você tem para que a gente possa trocar bastante, porque é uma série polêmica. Com certeza algo a gente vai poder discutir aqui dentro desse vídeo para que mais e mais pessoas tenham muito acesso a informações a respeito dessa série. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, é muito importante para engajar mais e mais, para que mais pessoas tenham acesso aqui ao canal Séries em Série, e se inscreve aqui no canal, rumo aos 5.000 inscritos, faltou um pouquinho, não sei como é que a gente não consegue chegar. Vai lá, se inscreve para que você tenha mais dicas a respeito de séries e filmes cada vez mais. E a gente já se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, fui!